Olá, queridos, seja a graça, seja a paz do Senhor sobre sua vida, sobre sua casa e sobre sua família. Como é que você está? Espero que esteja bem, em nome de Jesus. Falando ainda sobre temperamentos controlados, essa série de reflexões maravilhosas, hoje nós iremos falar sobre o segundo temperamento. Falamos semana passada sobre o sanguíneo, que foi aí colocado como o apóstolo Pedro sendo um homem sanguíneo e que tinha algumas características, pontos fortes, tanto pontos fracos ou que poderia ser melhorados ou controlados. Hoje nós estaremos falando sobre o colérico, e esse colérico, o Tilan Raya, que é o escritor do livro Temperamentos Transformados ou Controlados, ele aponta como personagem principal o apóstolo Paulo. Mas antes eu gostaria que você, que ainda não conhece o seu temperamento, qual o tipo de temperamento que você tem, entre aí no site de busca, pode ir no Google lá e colocar nesse site de busca procurando medir o seu temperamento, qual a especificidade do seu temperamento. E aí você encontra o temperamento que você tem predominância. Existe o primeiro temperamento predominante e o segundo. Geralmente tem dois que estão ali oscilando em cada pessoa. Um predominante e o segundo predominante. Então é bom que você faça isso para se conhecer um pouco melhor. Então vamos lá ao temperamento controlado pelo Espírito Santo. O colérico, como a gente falou, ele tem alguns pontos fortes, alguns pontos que realmente são admiráveis. Por exemplo, o colérico ele é muito prático. Tudo que ele faz é com praticidade, é ativo, ele é voluntarioso. Em tudo que ele faz, ele se expõe, ele se coloca a fazer, a dizer que está na frente. Ele decide, ele é decidido naquilo que faz, ele não demora muito para tomar decisão. Geralmente, as pessoas que são coléricos têm um poder de decisão, têm um poder de liderança muito grande. Ele é vibrador com o trabalho e resistente na pressão. Se vocês bem entenderem, o colérico ele é tão líder, que diante das situações, mesmo sem ser líder, ele se impõe no sentido de se colocar à disposição para liderar as coisas. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, se vocês bem lembrarem, ele estava sendo conduzido por soldados e alguns outros prisioneiros para Roma. E aí ele foi picado por uma serpente e os soldados resolveram dizimar todos aqueles presos juntamente com os soldados, porque sabiam que se chegasse lá em Roma sem aquele prisioneiro que era Paulo, ele iria ser morto, eles iriam serem todos mortos. E Paulo aí decidiu dizer que não, que aquilo não iria acontecer, porque ele estava sendo orientado por Deus que não iria acontecer nenhuma morte diante daquela condução a Roma. Então você vê o quanto que aquele homem, Paulo, sendo colérico, ele era decidido e vibrador no seu trabalho. E aí também nós podemos trazer à tona alguns pontos fracos que estão intrínsecos, que estão ali dentro de uma pessoa colérica, da sua personalidade. Ele é insensível, ele é irado ou fácil de se irar, ele não tem muita compaixão, ele tem essa insensibilidade de não ter muita compaixão por algumas coisas, pessoas. Ele é um tanto que agressivo, é rancoroso, guarda muita mágoa, é um pouco arrogante. Tudo isso são características que precisam ser melhoradas dentro, claro, de uma pessoa que não tem ainda o tratamento do Espírito Santo dentro de si. Que a gente sabe que o Paulo que a gente conhece, ele quando teve um encontro pessoal com o Senhor, a primeira coisa a ser mudada, alterada, foi o seu nome. Ele passou a ser chamado, então, de Paulo ao invés de Saulo. Então, é possível que cada pessoa tenha uma alteração a depender de como se disponibiliza diante do Senhor. E o apóstolo Paulo, como que ele era antes desse temperamento controlado? Existem aí algumas características. Dificilmente pede desculpas. O apóstolo Paulo era um homem difícil, era orgulhoso,
era vingativo, frustra os outros por nunca satisfazer aquelas pessoas, prepotente, dificilmente se concentra quando ora ou quando lê. Essas pessoas que são, na verdade, isso é antes do temperamento controlado, frisando isso. Profere declarações cruéis e sarcásticas, tende a ter úlcera porque guarda muita mágoa em seu coração, é capaz de tudo para atingir os seus objetivos. Então, é isso, irmãos. O colérico, ele tem esse momento, essa forma de lidar com as coisas e com a vida, porque não foi ainda temperado pelo Espírito Santo. Lembrando que temperamento tem a ver com tempero, né? Tempero é exatamente aquilo que você coloca na comida. Se você coloca sal demais dentro de uma comida, ninguém vai conseguir comer. Ou se coloca sal de menos, você não vai conseguir sentir o sabor. Então tem que ser um tempero equilibrado para que dê um verdadeiro sabor à vida. Mas aí eu reservei com os irmãos para a gente refletir sobre alguns textos bíblicos do apóstolo Paulo. Atos capítulo 22, verso 4, por exemplo, e aí o verso 20, está escrito o seguinte: e persegui este caminho até a morte, algemando e mantendo em prisões tanto homens como mulheres. Isso era o apóstolo Paulo que fazia, ele perseguia, ele era um homem cruel, ele era um homem que não tinha compaixão. Lembra que a gente falou sobre as características que precisavam serem melhoradas? Era exatamente isso que Paulo seguia. Versículo 20. E mas quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, ele falando a alguém, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que estavam matando o próprio Estevão. Então aí você vê que existia uma certa crueldade na vida de Paulo, na vida do Saulo, né? Paulo já estava convertido na vida de Saulo. E este homem era um homem cruel, era um homem sem compaixão, era um homem insensível, era um homem que não tinha muitas dores no seu coração por conta de sua personalidade, por conta do seu temperamento. Mas lembrando que o temperamento não é destino. Temperamento não é destino. Seu destino ele pode ser vinculado ao Espírito Santo de Deus, que é capaz de controlar todo e qualquer temperamento. O próximo texto é o capítulo 20, verso 24, que diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja a grande diferença do Paulo insensível, ou do Saulo insensível, para o Paulo já transformado, que ele não tinha mais sua vida como preciosa. Ele já não era egoísta, ele já não queria buscar os seus próprios interesses, mas o interesse era no outro, era fazer a vontade de Deus, era em cumprir com a missão que Deus tinha proposta em seu coração. A outra parte do texto, que é o versículo de número 21 de Filipenses, capítulo 1 e verso 21, olha o que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 2 Coríntios também, capítulo 12, verso 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, se você bem percebeu aí, o apóstolo Paulo não estava se colocando em primazia, não estava colocando aí em primeiro lugar. Ele aí se colocou em segundo lugar e até em terceiro. Ele disse: eu não tenho minha vida mais por preciosa, né? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O morrer, se eu morrer, eu estarei com o Senhor. Ele tinha garantia espiritual de que estaria com o Pai. E é isso que acontece quando nós entregamos os nossos
temperamentos ao Espírito Santo e pedimos que ele controle toda a nossa vida, que ele controle todo o nosso ego, que ele controle toda a nossa mente, porque ele controlando, tudo vai de bem a melhor. Então, que este dia seja um dia de melhoras, seja um dia de glorificação a Deus na sua vida, que o trajetar da tua vida seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que todos os dias da tua vida você apresente Cristo e Cristo crucificado, sabendo que para Ele, por Ele, são todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo da terra. E que neste dia o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.